No silêncio da noite, um barco navega as águas escuras do Mar da Galileia em direção à terra dos Gadarenos. Ecos de gritos quebram a quietude, vinda de um homem atormentado que vive entre sepulcros, preso em sua dor. Seu corpo é marcado por cadeias quebradas, símbolos de sua batalha interna contra forças malignas que o dominam. A atmosfera é carregada de tensão, refletindo a luta entre a escuridão e a luz que está prestes a entrar em cena. O barco se aproxima, trazendo uma figura misteriosa que caminha sobre as águas. É Jesus, a esperança que muitos procuram. Perante o sofrimento, a pergunta ecoa: quem é este Jesus que pode libertar até os mais atormentados? Enquanto Jesus desembarca, a areia da praia se agita sob o peso de seus passos. O vento traz ecos do desespero de um homem que vive em tormento. Gritos desaforados cortam o ar. O homem atormentado, com correntes quebradas, avança em direção a Jesus, sua ferocidade intensa e dolorosa. A tensão aumenta enquanto o homem grita que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A cada palavra, o peso da maldição é palpável. Jesus, firme e destemido, enfrenta o homem. Seus olhos transmitem compaixão e determinação. Ele pergunta qual é o seu nome. Legião é o meu nome, responde a voz distorcida, revelando a opressão que atormenta aquele ser. A carga de 1000 demoníacos se faz presente. A legião de espíritos se apressa em contrarrestar a autoridade de Jesus. Não nos atormentes, eles imploram, o medo evidente em suas vozes. Com voz firme, Jesus ordena: sai deste homem, e a atmosfera se carrega de um poder divino que silencia a tempestade interior. Os demônios, forçados a obedecer, rogam por permissão para entrar em uma manada de porcos próximos. O desespero deles é palpável. Jesus, sem hesitar, concede a permissão. Ao entrar nos porcos, a legião se lança ao abismo e as águas se tornam caóticas. Os porcos precipitam-se ao mar, simbolizando a libertação do homem. A cena torna-se silenciosa, uma calma misteriosa após a tempestade. O homem, agora em paz, se vê livre. As correntes caem e ele se ajoelha em adoração, sentindo o amor e a graça que o envolvem. Jesus reafirma seu amor: vá e conte o que o Senhor fez por você. O homem levanta-se, transformado, pronto para testemunhar a sua nova vida. Após ser libertado, o homem observa os porcos afundando no mar, seu coração pulsando com um misto de alívio e confusão. A multidão de gadarenos se reúne, inquietos com a cena diante deles, temendo a força que havia trazido essa mudança. Entre murmúrios, eles reconhecem o homem libertado e notam sua transformação. Já não é mais o que costumavam temer. Curiosos, alguns se aproximam, perguntando como uma única palavra de Jesus pôde mudar o seu destino tão drasticamente. O homem, com fervor em sua voz, começa a relatar como Jesus o encontrou nos montes, liberto da dor e do desespero. Os demônios que o atormentavam eram muitos, mas a compaixão de Jesus foi maior do que sua dor. Enquanto fala, a onda de incredulidade e admiração surge na multidão, que começa a compreender a magnitude do milagre. Os gadarenos, ainda desconcertados, decidem confrontar Jesus, cujos atos provocaram tanto medo quanto esperança. Quando eles chegam, a tensão é palpável. Alguns expressam sua necessidade de entender o que aconteceu. Um dos homens da multidão pergunta por que permitiste que os demônios entrassem nos porcos. Jesus, com calma e sabedoria, responde que a libertação do homem era sua prioridade, mostrando a força do amor de Deus. As palavras de Jesus ecoam na mente dos que escutam, desafiando suas compreensões sobre bem e mal. Apertando os punhos, um gadareno, tomado pelo medo, sugere: é melhor que ele se vá antes que cause mais desordem. Olhos aflitos se voltam para Jesus, que mantém sua postura inabalável diante das acusações e dos temores. Jesus, percebendo a angústia da multidão, pede que todos olhem para o homem curado, símbolo da transformação que ele pode oferecer. Gradualmente, um murmúrio se forma e os gadarenos começam a perceber a profundidade do milagre que testemunharam. Um jovem, tomado por uma centelha de fé, pergunta: esta mudança é verdade? O homem é realmente livre? O homem, ouvindo a dúvida, levanta a voz: sim, eu sou livre. Jesus me libertou da escuridão. O impacto de sua declaração ressoa no coração dos gadarenos, despertando novos sentimentos e crenças. Porém, a inquietação persiste entre alguns que ainda temem a influência de Jesus sobre suas vidas e suas tradições. A decisão dos gadarenos está se formando: aceitar o novo caminho ou recuar para o familiar, porém doloroso. Jesus, percebendo a luta interna, fala sobre o amor do Pai, que busca libertação e redenção para todos. O convite de Jesus é claro: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
E assim, na beira da água, as vidas de muitos estavam prestes a ser mudadas para sempre, entre claros sinais de fé. Enquanto os gadarenos observavam, o homem libertado, agora em juízo perfeito, começava a falar. Sua voz ressoava com a confiança da transformação. Os olhos dos espectadores estavam fixos nele, alguns exibindo incredulidade, enquanto outros sentiam o peso da mudança em seus corações. O homem começou a relatar seu passado sombrio, as lutas contra os demônios e a dor que havia vivido em sua solidão e desespero. A multidão ouvia atenta, tocada pela sinceridade em suas palavras, enquanto lembranças de suas próprias dores e medos surgiam. Um murmúrio se espalhou pela multidão, dúvidas e medos sobre a presença de Jesus começaram a surgir, revelando uma profunda batalha interna. O homem então apontou para Jesus, um homem simples, mas com um poder transformador que desafiava a lógica e a razão dos presentes. Um tenue silêncio caiu sobre o grupo, enquanto muitos contemplavam a ideia de fé, terminando com a incerteza de um futuro novo. O homem convivia com a esperança renovada, sentindo a força do perdão em sua alma. Ele desejava que outros também experimentassem essa transformação. Uma mulher na multidão, tocada por suas palavras, começou a chorar, sentindo a dor de seus próprios demônios. Ela ansiava por libertação. As vozes da multidão ecoaram, pedindo ajuda, clamando por cura. Uma maré crescente de fé começava a romper as barreiras da dúvida. Jesus, observando tudo, sentiu o peso da fé que brotava daquele grupo, prestes a realizar um milagre que mudaria suas vidas para sempre. E assim, nas margens do lago, a transformação de um homem se tornaria o catalisador de uma nova esperança, fazendo ecoar a promessa de redenção. O homem, agora livre, ergue-se com confiança em seu coração. A multidão observa, suas almas tocadas pela transformação. Com fervor, ele testemunha a todos a obra de cura que experimentou. Suas palavras são como luz a iluminar as trevas que antes eram sua vida. Ao ouvir sua história, alguns se aproximam, desejando saber mais sobre o homem que foi libertado. A esperança começa a brotar em seus corações. Enquanto isso, Jesus observa de longe um sorriso suave em seu rosto, sabendo que a mudança começou e a mensagem de redenção avançava. O homem, agora conhecido entre os moradores, decide retornar sua casa, determinado a espalhar a mensagem de libertação que recebeu. E assim, pelo caminho, ele proclama: olhem, eu fui salvo. As correntes do passado quebradas, ecoando a nova vida em Cristo. Se inscreva no canal, comente, compartilhe.